É inegável que atualmente na cultura pop o termo tomboy tem tomado uma popularidade extremamente grande. Não é à toa a gente tem diversos personagens do arquetipo, porém mesmo com essa variedade incrível de personagens, pra mim, a personagem tomboy que mais se sobressai nesse arquetipo é a Tomo-chan, do anime Tomo-chan is a Girl. Porém, caso você esteja totalmente perdido, eu vou te falar aqui rapidamente o que significa tomboy. Em outras palavras, o termo tomboy é direcionado geralmente a um personagem feminino que foge daqueles padrões tradicionais de feminilidade, ou seja, sem nenhum tipo de castelo encantado, sapato de cristal e nem nada do gênero. Personagens desse arquetipo geralmente incorporam traços socialmente mais vistos como, entre aspas, masculinos, mas claro, sem deixar de lado a sua feminilidade. Personagens tomboy geralmente são tratados como figuras confiantes, com a força física absurdamente grande, muitas vezes tratado até como um alívio cômico, e acima de tudo, são figuras intensas. São personagens que de maneira alguma são delicados, no sentido mais clássico falando, são personagens que simplesmente colocam o pau na mesa e falam o que quer. E é aí que a gente vê uma autenticidade. Pelo menos eu sempre achei muito da hora figuras assim, figuras que não tem medo de falar o que pensam. Dão um contraste bem interessante pra obra. Porém, pelo menos pra mim, quando a gente fala do termo tomboy, existe um personagem que pra mim se destaca bastante, que é a Tomo-chan. A Tomo, ela é basicamente uma definição viva do clichê. Ela é forte, atlética e é basicamente criada como um moleque. Ela pratica artes marciais e é um personagem extremamente competitiva. E claro, ela tem uma dificuldade muito grande em expressar seus sentimentos ao todo. A gente vê em diversos momentos do anime que ela simplesmente trava no momento que ela vai tentar expor seus sentimentos de algum modo, principalmente pra pessoa que ela gosta. Porém, uma coisa que faz, pelo menos pra mim, a Tomo-chan se sobressair não é apenas ela seguir o arquetipo. Não, a gente tem diversos personagens que já fazem isso muito bem. Porém, diferentemente de outros personagens, ela explora as falhas desse gênero. Ela explora as falhas desse arquetipo de personagem. Diferentemente de muitas personagens tomboys, que são apenas, entre aspas, a garota fortuna, entre aspas, a descolada, como é muito mostrado em diversos animes, a Tomo, ela tem um conflito central muito claro desde o início da obra. Ela quer ser reconhecida, principalmente pela pessoa que ela ama. Porém, ao mesmo tempo, durante toda a obra, ela não quer abandonar quem ela é. Ela tem medo de não ser aceita como ela é, por ela ser uma figura, entre aspas, mais masculina. E esse dilema persegue ela por muito tempo na obra, tanto que é alvo de diversas inseguranças da mesma. E por ela não querer abandonar quem ela é que enriquece tanto essa personagem. Gera um conflito praticamente humano, se assim a gente pode colocar. Dá uma profundidade bem interessante a esse arquetipo de personagem, onde mostra que ela não é simplesmente força física nem nada assim, mas sim uma pessoa que possui insegurança, frustração e, acima de tudo, medo. E claro, quando a gente compara ela com outras personagens tomboys que são muito famosas, muito mais que ela, dá pra entender um pouco melhor por que ela se destaca. A gente pode citar como principal exemplo, talvez a mais popular nesses últimos tempos, a Maki Zenin, uma personagem desde o começo da obra mostrada como uma figura determinada. E diga-se de passagem, a minha personagem feminina favorita de Jujutsu Kaisen. Eu ainda não superei aquele episódio que ela destraçalha o clã Zenin. Aquele episódio foi muito foda. Meu Deus, mano, a Maki farmando a hora muito foda. E a gente nota que durante todo o anime ela é uma figura bem dominante. Porém, em comparação com a Tomo, a narrativa dela é muito mais focada em uma superação dentro de um sistema que ela cresceu. E isso em Jujutsu Kaisen se encaixa muito bem. Não é à toa que a backstory da Maki é fantástica. E no fim das contas, ela serve mais como um símbolo de resistência. Não entenda errado, a Maki é uma personagem fantástica. Porém, pra mim, quando a gente puxa pra um lado um pouco mais humano, eu acho que a Tomo ainda se sobressai um pouco mais. Claro, a gente tem diversos outros personagens também, que também são personificação desse arquetipo, como por exemplo a Mirko, de Boku no Hero Academia, onde ela é basicamente a personificação da tomboy adulta. Ela é agressiva, confiante, musculosa e, acima de tudo, é uma força quase imparável. Porém, uma parte que é uma pena é que durante o anime a gente não viu muito destaque dela, e nem de longe ela teve o mesmo destaque emocional ou nada do gênero. Ela é só uma força que não pode ser parada. Isso é muito foda, porém mesmo assim deixa a figura muito rasa. Claro, a gente poderia até pegar uma figura que é um pouco mais problemática de falar, assim por dizer, como por exemplo a Rizzy, de Black Lagoon, uma personagem que pra mim é simplesmente fantástica, e não só isso, é uma figura bem complexa, então no mínimo precisaria de um vídeo inteiro só pra ficar falando dela aqui direto. Porém, apesar de ela ser um ótimo exemplo, felizmente pra mim, ela ainda não é o tipo perfeito de personagem do gênero. Claro, a gente tem outros personagens também que incorporam muito bem, como por exemplo a Tsugumi, ou até mesmo a Ryoko Matoi, de Kill la Kill. E pra quem já viu Kill la Kill, sabe que essa menina aqui é basicamente uma bomba relógio. A qualquer momento ela vai explodir de raiva. Dito isso, melhor personagem. E claro, os exemplos não faltam. Porém, todas seguem esse arquetipo de alguma forma, e grande maioria delas utiliza o termo tomboy como uma estética, ou um reforço mesmo pra própria personalidade. Porém, a Tomo, por outro lado, usa isso como conflito narrativo. Ela não quer ser... Ela não é só a garota que, entre aspas, bate forte,
forte, porque é reconhecida apenas pela sua força. Ela é a garota que não sabe se equilibrar próximo à pessoa que ela ama. A gente vê tanto que esse conflito dela acaba criando uma coisa bem interessante. A evolução dela como personagem. A gente vê no anime muitas vezes ela errando, tentando agir diferente, e muitas vezes ela acaba se sentindo deslocada, como se ela não estivesse sendo sincera com ela mesma. E o grande estopim é quando ela percebe que no fim da obra ela não precisa mudar para necessariamente se sentir querida. Ela só precisa ser ela mesma. Outro ponto que é interessante também é que o anime, ele não transforma ela numa caricatura ou simplesmente um alívio cômico durante todo o anime, mas sim uma pessoa que tá crescendo. E isso o anime, pelo menos na minha opinião, passa muito bem. No fim das contas, o arquétipo tomboy é popular porque ele mistura um contraste muito interessante de uma figura energética, quebrando qualquer padrão de personagem passivo, uma dinâmica diferente pra história, criando uma química relativamente interessante. Porém, novamente, a Tomo ela consegue ir além, porque ela não é só um conjunto desses traços genéricos, mas ela consegue utilizar esses traços do arquetipo para trazer um arco emocional justamente focado nessas limitações do gênero. Em outras palavras, uma personagem que, na minha opinião, consegue ser bem humana, até certo ponto. E, novamente, se você me assistiu aqui até agora, eu de verdade recomendo muito que você assista esse anime, porque além de ele ser um romance bem gostosinho de assistir, ele trata alguns temas interessantes. Bem, e eu acho que essa altura, eu acho que deu pra notar que eu só queria falar um pouco dela. Eu acho que ficou meio óbvio, porém eu de verdade espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem outros personagens tomboys que vocês gostam, queiram que eu fale eventualmente em outro vídeo, pode deixar aqui nos comentários, que provavelmente eu vou fazer sobre. Dito isso, muito obrigado de coração pra você que assistiu até aqui. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até logo.